A Tio Goim de volta, mais uma vez, ao lado do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos. Como vai, Pompeu? Tudo bem? Uma alegria estar do seu lado, Gomide, mais uma vez. E hoje com um novo convidado ilustre, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior. Seja bem-vindo, Maia. Muito bem, já está aí na tela. Meus cumprimentos a você, ao Marcos Gomide, dizer da minha alegria em estar aqui com pessoas tão amigas como vocês, e não poderia deixar desta oportunidade, né, para parabenizá-los por mais esse meio e essa inovação no jornalismo cearense, né, na imprensa cearense, e um trabalho que tem a liderança e a qualidade sua e do Gomide, tem tudo para ter todo o sucesso, e é o que eu desejo a vocês com esse novo programa que vocês estão inserindo no jornalismo cearense. Muito bem, muito obrigado, secretário Maia Júnior. E o tema nosso, qual vai ser? Está aí, a economia do futuro e o modelo de crescimento do Ceará. O Ceará que, ao longo desses anos, a gente vai comentar isso com muito detalhe, viveu uma transformação muito grande em vários aspectos, em especial na economia e na reestruturação da parte organizacional, enquanto Estado. E o secretário Maia Júnior está hoje aqui, Tio Goim, exatamente para nos contar um pouco do trabalho que ele participou, do que ele realizou. Então, inicialmente, gostaríamos, secretário, que falasse um pouquinho sobre qual é o papel da pasta que você dirige, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará. O que faz essa pasta, isso para a nossa audiência ir compreendendo? Bem, no meu juízo, né, com a experiência que, ao longo de tantos governos que eu vi e aprendi, eu diria a você que um bom governo se faz com 3 pilares fundamentais. O primeiro, da gestão pública, né? O Estado do Ceará, inclusive, tem já há muitos anos, né, instituídos ainda na gestão de Tasso Gereissati informalmente, depois a gente formalizou esse processo no governo Lúcio Alcântara, o COGEF, que é um comitê que reúne o que eu chamo de núcleo duro do governo, o núcleo da gestão, que é o COGEF. Essa área indo bem já significa avanços para um bom governo. Um outro pilar fundamental num Estado que está inserido numa região de muitas pessoas pobres, né, com uma taxa elevada de pobreza, como é o caso do nosso Estado, as políticas sociais, a assistência social é fundamental para um sucesso de um governo. Eu estou me referindo, né, à política de segurança, de educação e saúde e a assistência social àqueles mais pobres, aqueles mais vulneráveis da população. E o último pilar é o econômico, o Estado ter uma política adequada de crescimento, né? Ter uma estrutura para fazer crescimento, promover a economia se transformar por conta das oportunidades que precisam ser geradas, né? Para essas pessoas que a gente, na área social, está formando. Essas pessoas têm expectativas, essas pessoas têm aspirações de viver melhor, sobretudo pela evolução da melhoria do padrão de educação. Então, a mim, né, coube, nesse segundo mandato do governador Camilo, depois de uma experiência muito positiva no primeiro pilar, né, onde fizemos uma grande reforma, quando tivemos nos 2 anos à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão, e o governador nos convidou para estar aqui e fazer a implantação dessa reestruturação proposta. É importante colocar uma reestruturação proposta, porque é importante que se compreenda que a transformação econômica do Estado começou há aproximadamente 40 anos, ainda no governo Vigílio Távora, atrás, quando se sai, né, de uma economia primária, totalmente primária, em busca de um processo de industrialização. Aí surge não só a primeira secretaria, surgem as primeiras políticas, surgem os primeiros programas, que é o FDI, de incentivo, né, ao desenvolvimento industrial, mas com foco exclusivamente restrito na indústria, na industrialização do Ceará. A industrialização, ela exige, né, não só para acontecer uma melhoria dos mecanismos para incentivar e estimulá-la,
mas ela requer também uma melhor ambiência, né, uma maior confiança dos empresários no governo. Aí vem a governança, a governabilidade. Ela exige um olhar diferenciado no capital humano, na rede de inovação e tecnologia, na desburocratização e simplificação dos processos. O empresário não tem muita paciência em esperar pela boa vontade de um servidor público, por exemplo, para resolver uma licença ambiental para o seu projeto. O Ceará mesmo já sofreu, em alguns momentos, né, a saída de alguns empresários para investir em estados vizinhos por conta exatamente de dificuldades com a área ambiental. E essa dinâmica deu ao Ceará uma base econômica. O Ceará hoje tem uma base econômica muito fortalecida, por uma indústria bem diversificada, né, sobretudo que a política dos incentivos permitiu, né, no caso, uma indústria têxtil e de confecções, uma indústria de calçados e couros, que forma o contexto da indústria da moda. Também, ao longo desse tempo, se estruturou uma indústria de alimentos e bebidas no Ceará e, mais recentemente, uma indústria metalmecânica, né? Mas essa base industrial e essa mudança que houve na industrialização do Ceará, sobretudo com uma presença muito mais ativa e forte do comércio e serviços, que é tradicionalmente, né, a força do cearense, é a cultura, é o comportamento que o cearense sempre se dedicou no campo econômico. Isso permitiu aí um grande desenvolvimento dessas atividades, tanto do comércio varejista como do comércio atacadista. Surgem os primeiros shopping centers no comércio varejista das cidades, né, porque não só tem shoppings na cidade de Fortaleza, né? Mas esse modelo, ele, além de não estar, por último, tendo um crescimento mais acentuado, mais vigoroso, como nós precisamos, o Ceará vem crescendo a uma média um pouco acima de 1%, em média, nos últimos 20 anos, e nós precisamos crescer a taxas bem maiores, né? Isso nos ensejou a discutir internamente, ainda como secretário de Planejamento, né? E também não só discutir, juntar elementos para mostrar ao governador a necessidade de uma completa reforma no setor econômico. Aí o governador Camilo assimilou isso, né? Porque o Ceará precisa crescer mais rápido, e nós estamos tentando aprimorar, em primeiro lugar, o aparato institucional, né? Não só a estrutura organizacional que responde pelo desenvolvimento econômico. Praticamente, a gente refez toda a estrutura de desenvolvimento econômico, né? Ancoramos aqui a área de trabalho, né? Ancoramos aqui uma visão de sistema, né? Nós temos hoje 6 empresas vinculadas à secretaria, a gente chama de sistema SEDET, porque nós temos, além da secretaria, como uma formuladora de políticas públicas, nós criamos a nova ADES, porque havia um sombreamento muito grande entre a CODES, o que a CODES fazia, o que a DES fazia, o que a secretaria fazia. Hoje, esses papéis são distintos. Nós refizemos a ADES, transformamos ela numa agência de fomento. Nós estamos aprimorando, né, a ADAGRE, que é uma agência reguladora do agronegócio cearense, né? Nós aperfeiçoamos a gestão tanto da CIP como da ZPE, sobretudo em função do ingresso como sócio do Porto de Roterdã, que isso é uma grande conquista do Estado do Ceará. Reformulamos o IDT, que é uma organização social, e a JUSEC, que vinha com grandes avanços, demos continuidade ao aperfeiçoamento da JUSEC. Isso forma um sistema. Ao mesmo tempo que trouxemos para, junto desse sistema estadual, dentro da proposta de reforma, as secretarias que a gente chama com potencial de poder perante a economia. Aí eu me refiro à Secretaria de Turismo, né, uma secretaria forte, numa cadeia forte, e que vinha muito bem antes da pandemia, e agora a gente está trabalhando aí, o secretário Arialdo procura, né, recuperar os avanços que a gente vinha conquistando na área do turismo. É uma secretaria importantíssima pela economia que o turismo tem no nosso estado. A Secretaria de
de Desenvolvimento Agrário, né, que cuida da agricultura familiar, da questão fundiária, né, ou seja, os pequenos agricultores, e a Secretaria de Cultura, que trabalha a economia criativa, né, que possibilita, né, a diversidade como economia da nossa cultura, né, dos nossos produtos culturais, né, no Estado. E, por fim, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por conta da necessidade, né, dessa rede de conhecimento, de pesquisa, que são as universidades, na qual estão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E também é muito importante hoje, nesse novo momento, sobretudo da globalização, né, a inserção da inovação, porque a economia hoje traz no seu bojo aí fortes intervenções de inovação, de tecnologias novas, de pesquisa e conhecimento, né? Daí o que mundialmente se classifica como a etapa nova na economia, chamada economia 4.0. Uns já falam até na economia 5.0. Essas reformas todas, né, se juntaram, né, a uma mudança nos arcabouços legislativos e nos decretos, né? Nós modernizamos também essa questão. Fizemos também um planejamento estratégico, que junto com o planejamento estratégico de 30 anos, que é o Ceará 2050, e um trabalho feito por uma consultoria portuguesa, SPI, e as rotas estratégicas da FIEC, deram origem a um programa de governo chamado Ceará Veloz, que agora sofre sua última transformação, né, que seria o Ceará Veloz 3.0, porque essa seria a terceira versão de uma recuperação para a economia do Estado. A primeira foi quando estava na Secretaria de Planejamento, juntamente com o secretário Elcio, nós montamos o que a gente chamava de Ceará Veloz 1.0. Era um esforço no final do governo Camilo, que deu resultado, para a gente enfrentar aquela crise econômica de quase 6 anos que ainda vinha existindo antes da pandemia, mas que no Ceará, a partir de 2017, ela começou a ser freada em função desse plano Ceará Veloz 1 de retomada. Depois, nessa já vinda para mim, minha aqui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aí, fruto desses planejamentos estratégicos todos, nós montamos o Ceará Veloz 2.0, a segunda versão que o governador lançou como uma estratégia de governo. Transformamos isso em planos de ações que estão sendo religiosamente acompanhados para implantar essas transformações, essas mudanças, aonde demos um foco muito forte na ambiência, tornar o Ceará o melhor ambiente para se fazer negócio do Brasil. Demos um foco muito forte na melhoria do capital humano, sobretudo esse capital humano voltado para essas oportunidades, na rede de inovação e tecnologia do Estado, na sua infraestrutura, na desburocratização, né, nas áreas de energia, sobretudo, que é um potencial enorme que o Ceará tem, e de recursos hídricos. E, por fim, montamos 11 cadeias, né, de negócios para se focar e procurar fazer dessas cadeias antigas, né, por exemplo, como confecções e têxteis, que estavam sendo revitalizadas, retrofitadas, e cadeias novas, como a logística, energias renováveis, o hub tecnológico, né, que a gente chama dos hiperclusters do Ceará. O governador lançou 3 clusters valorosos, né? O primeiro, o de logística, com o Porto Pecém, né, o hub portuário. O segundo, o hub aeroportuário, com a chegada da Fraport e do novo aeroporto. O terceiro, o hub de tecnologia, com o aproveitamento desses cabos que chegam ao Ceará, já são 16, o segundo maior entroncamento do mundo, né, de fibra ótica existente, né, o cinturão digital, a chegada de outros players na área de data centers, né, como recentemente estamos aí finalizando uma negociação super importante para o Ceará, né, que é a Amazon, o core business da Amazon está chegando ao Ceará, está próximo de ser finalizado, tanto no data center, como também no centro de distribuição, que o Pompeuzinho deu aí um grande furo
de reportagem, né, ao anunciar que o centro de distribuição estava em construção e publicando a primeira foto do centro de distribuição. Apesar de não estar confirmado nem pelo governo, nem pela própria Amazon, mas o furo que ele deu, sem dúvida nenhuma, tem uma grande procedência. Né? Ele, abalizado como é, bem informado como é, furou esse anúncio que deve acontecer, no mais tardar até outubro, pelo governo do Ceará e pela a Amazon. Né? O data center da Angola Cables, da CenturyLink, da Hostweb, a presença no Ceará dos grandes players de software, né? Aí eu estou falando da própria Amazon, né? Estou falando também da Microsoft, da Oracle, da IBM, da Google, né? Mais recentemente tem 2 aí, a Alibaba está negociando a presença também no Ceará, para vir se somar a essa estruturação desse hub tecnológico. Recentemente, em fevereiro, o governador lança o hub de hidrogênio, o 4º hub importante, né, sobretudo pela localização do estado do Ceará em relação a outros mercados, não só americanos, mas os mercados africanos e europeus, né, em uma posição privilegiada em relação ao Canal do Panamá. Lança recentemente o 5º hub, que é o hub de comércio exterior. O Ceará traz uma das maiores e mais importantes empresas tradings de comércio exterior do Brasil, que é como o Export, que vai aqui processar a importação de veículos multimarcas, de centros de distribuição de peças multimarcas, também de projetos ligados a energias renováveis, outra montadora de painéis solares. E o 6º, nós estamos aí em entendimentos, né, provavelmente vamos anunciar até outubro, que é o hub de gás natural. O Ceará deve sediar uma planta offshore de suprimento de gás natural, não só para suas térmicas, para sua indústria, para o mercado automobilístico, para as residências. Né? O Ceará está tirando proveito de uma base de recursos naturais para fazer uma transformação, né? Fazer uma inflexão. Essa é a expectativa, que nos próximos 30 anos a gente possa implantar esses grandes projetos e colocar o Ceará no cenário dessas novas economias. Secretário, eu queria perguntar qual é o papel que você viu no Estado nesse processo de transformação. Em um momento em que muitos defendem o chamado Estado mínimo, ou Estado necessário, ou alguma outra definição, qual foi a relevância do papel no Estado para que o Ceará pudesse ter avançado como avançou? Marcos, no lançamento do Ceará Veloz, o discurso do governador Camilo, né, inclusive isso foi, na época, analisado pelo jornalista Fábio Campos no seu blog, né, onde ele colocou que o Camilo fez um discurso dos mais liberais para a sua economia. Né? O Camilo tem uma doutrina forte do ponto de vista ideológico e fortíssimos compromissos com a questão social, e está tratando, né, essas áreas de educação, saúde, segurança pública, assistência social, essa série de programas de assistência social que ele coloca. Naquela data ele faz um discurso super liberal, né, no sentido não só de convidar os empresários para o Estado, em função dessa ambiência, né, uma ambiência que preconiza a liberdade econômica, que preconiza a transparência, que preconiza a garantia jurídica, que preconiza a boa governança, que preconiza a boa governabilidade. A boa governabilidade, ele dá um sinal para o mercado muito forte, que diz: se você achar que a gente não cumpre e as regras do nosso jogo não são suficientes, e quiser que a gente aprove o acertado, inclusive na Assembleia Legislativa, nós temos governabilidade para aprovar e garantir ao empresário estes compromissos. Né? Ainda semana passada eu enfatizei muito isso aqui. E tem um exemplo relevante, né, que foi os compromissos assumidos pelo Estado com os empresários que compõem o quadro acionista da CSP, da siderúrgica. Né? Eu coloco sempre a siderúrgica porque foram contratos de altíssimo nível de volume, de obrigações, e que foram honrados. A vinda, por exemplo, do Porto de Roterdã para o Ceará
dependeu muito exatamente de uma audiência com o pessoal da siderúrgica, que ratificou para Roterdã que o Ceará era um estado que eles poderiam investir, que cumpririam com esse entendimento. Então, a nossa economia, nós não temos Estado interventor, o Estado não está intervindo em economia, o que não quer dizer que, dependendo da situação, né, a própria nova lei da ADES preconiza isso, alguns investimentos poderão, assim, dizendo bem avaliados, ter a participação do Estado para induzi-los, né, na nossa economia. O próprio Estado tem um exemplo, que é o caso da Silat, uma siderúrgica espanhola, já adquirida pela Gerdau, que o Estado tem 3,5% do capital acionário da Silat. Também tem um outro caso lá em Sobral, que foi a Trax, infelizmente não teve sucesso, e se encontra em litígio judicial, né, que o Estado também se associou a essa indústria para produzir veículos na cidade de Sobral. Não quer dizer que o Estado não entre para estimular, seja com capital totalmente de governo, seja com capital parcial, para estimular a nossa economia em algumas situações, né? Mas tem que ser muito estratégico essa participação. E a gente avalia hoje isso com muitos cuidados, porque a gente tem que entrar como um grande estimulador de uma economia que nós não temos. Por exemplo, agora nós estamos avaliando um projeto de uma fábrica de aeronaves, né, monomotor, voltada para o agronegócio do Brasil, né, lá na cidade de Sobral. Estamos avaliando e eles pedem uma participação acionária do Estado. Ainda não tem nada decidido, está em análise, né? O processo está sendo analisado tanto pela Prefeitura de Sobral como pelo governo, para que a gente possa levar ao Conselho de Desenvolvimento Econômico no momento oportuno, né? Mas o espírito é que o Estado, essa secretaria que nós estamos construindo, né, primeiro, ela tem que mostrar, como nós estamos aqui desenvolvendo, um grande respeito pelo empresariado, pelo empreendedor que vem para o nosso Estado. Isso aqui a gente está colocando, e essa nova base física e também tecnológica, né, que nós estamos disponibilizando, provavelmente já a partir de agosto, haja essa mudança, o Ceará vai ter numa única base física 95% da sua economia reunida no mesmo ambiente. Eu vou estar vizinho ao atual secretário Arialdo, no centro de eventos, né? Isso aí, por si só, é um destino único de 95% das atividades econômicas. O empresário não vai ficar mais batendo numa porta, chega na secretaria, vai para outra, que é lá na Oliveira Paiva, sai da Oliveira Paiva, vai outra lá na 25 de março. Nós estamos unindo todas essas unidades num único ambiente, né? Inclusive, estamos montando lá o que a gente está chamando de sala conceito do empresariado. Recebê-los bem, mostrar a eles que o Ceará é o melhor lugar para investir logo na porta de entrada, coisa realmente que a gente viu fora do Brasil e que estamos introduzindo para mostrar que o governo do Ceará tem respeito pelo empresário. Em segundo lugar, procurando modernizar toda a questão legal, seja de leis, de decretos, no sentido de dar clareza aos empresários, dar transparência de como é que se faz negócio. Ao mesmo tempo, procurando facilitar isso com o processo de digitalização que nós estamos empreendendo, para que todos os movimentos do empresário sejam feitos pela web e não presencial. Deixar o presencial para o que é necessário, reservar o empresário para se dedicar ao seu ambiente de negócio, fazer melhor as suas atividades acontecerem. Outro aspecto importante é essa rede estadual voltada para se desenvolver, né, em cima de liberdade econômica, em cima de boas oportunidades de negócio, sinalizando com outros momentos para a economia. É o caso do hidrogênio verde, e essa questão do hidrogênio verde, ela vai dar uma inflexão, se tudo acontecer como previsto, muito grande na nossa economia. Vai inserir o Ceará internacionalmente, né, como um player de um produto que vai ser muito demandado por esse mundo que está em caminho de uma descarbonização até 2050, através do Acordo de Paris. Então, eu posso lhe dizer que todos os mecanismos são no caminho de sermos apenas um facilitador, que a gente procure o menor nível possível de intervenção na economia,
que os processos e as garantias sejam o que preconiza o que interessa ao empresário. O empresário não precisa de governo a não ser das regras. É que nem uma partida de futebol, né? Quando o juiz é bom, as torcidas não percebem que ele não foi um grande juiz e não atrapalhou o jogo. Os protagonistas do futebol são os clubes que estão jogando e não o juiz, né? A mesma coisa na economia. Os protagonistas têm que ser os empresários e não o governo. Maia, secretário, por falar nos protagonistas, nos empresários, é uma coisa que a gente quer saber, o empresariado, às vezes, nos outros estados e mesmo aqui no Ceará, eles querendo investir no estado. Qual é o caminho natural para eles irem hoje? Onde é que ele começa? Onde é que ele vai buscar? É na Secretaria de Desenvolvimento? Ele começa na Secretaria de Desenvolvimento, ele pode vir diretamente a mim, eu estou sempre aqui aberto para, como diz assim, abrir a porta, né? O open house. Mas nós temos aqui, Pompeu, 4 secretários executivos. Um secretário executivo só voltado para o agro, todos os negócios do agro, tem um secretário executivo para cuidar do agronegócio do Ceará. Temos que é uma secretária mulher, né? Inclusive vice-presidente da Federação das Indústrias, nossa querida Rosiana, que é a secretária executiva da indústria, para receber o empresário industrial. Temos o secretário que não tinha, isso é coisa nova aqui dentro da secretaria, tanto o agro como essa secretaria executiva de comércio, serviço e inovação. Quando o empresário do comércio ou do serviço precisar de uma porta para bater, tem um secretário executivo, né? Até porque não se justificava não ter, né, o Pompeu? Porque o comércio e serviço são 77% do produto interno bruto do estado do Ceará. E não tinha uma porta para eles se relacionarem, né? Tanto é que nós estamos fazendo aí um fortíssimo trabalho nesse setor, atraindo aí grandes centro-atacadistas, né? Eu falei de Amazon, né? Já comentei aqui no início, mas nós estamos trabalhando aí, já está no Ceará, mas vai ser ampliado, a O2W, né? Que é da Lojas Americanas, que não só está investindo num grande centro de distribuição concorrente da Amazon, mas também em novas lojas no interior. Trouxemos o Armazém Mateus, que está abrindo lojas, né? Atacarejos já em Tianguá aberta, vai abrir aí próximo a Sobral. São 4 lojas novas no estado do Ceará. Estamos negociando também com a Magalu, estamos negociando com o Mercado Livre. O Zeni anunciou aí um centro que, guardado as devidas proporções, será concorrente no âmbito do estado do Ceará da Magalu, né? O Zeni é conhecida, uma loja de varejo que está presente em quase todo o estado do Ceará. Então, nós estamos fortalecendo, já trouxemos centros da Drogasil, estamos negociando com Ferreira Costa de Pernambuco. Nós estamos aí com a pauta na área de comércio muito ativa e também na área de serviço, né? Porque o serviço é onde entra essa base tecnológica que a gente quer montar no estado do Ceará para ser um hub de tecnologias, né? Desenvolvimento de nuvens, desenvolvimento de software, suportes, né? E uma cadeia econômica forte nessa área de tecnologia, telecomunicações e TI. Inclusive, né, em função de todos esses arranjos, surge no Ceará aí 2 grandes e fortes empresas de telecomunicações, que é a BrisaNet, né, que inclusive está indo nos próximos dias à Bolsa de Valores, e a MOB, né, que recentemente o seu principal acionista adquiriu também a Wirelink, né? Então, essa é uma cadeia que se fortalece, né, e que está a pleno emprego. Telecomunicações e TI no Ceará é pleno emprego. Nós estamos preocupados com a falta de mão de obra, né? Recentemente, você mesmo anunciou aí com o Beto Student um hub de tecnologia, né? o BS Inovação, né? O Banco Nordeste anunciou o Rubinho, o governo do estado anunciou a implantação. Nós estamos implantando o que a gente chama de clusters de inovação. São 38 clusters no interior do estado, emprego voltado para os jovens, emprego com parceria dos municípios, do empresariado local, das universidades, no sentido de fomentar desenvolvimento de tecnologias e de soluções para esses empresários no interior do estado. Serão 10 na região metropolitana de Fortaleza e serão 24 no interior do estado. Esse ano pretendemos implantar 24
em 9 das 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará. Secretário, uma pergunta referente ao produto interno bruto, né? O Ceará representa um pouco acima de 2% do PIB Brasil. Como está este crescimento? Qual a perspectiva deste crescimento? Como é que se avalia o que aconteceu nesses anos recentes em relação ao crescimento do PIB? Melhorando, Marcos, mas muito lento. Melhorando de forma muito lenta. Para você ter uma ideia, nós saímos de 2,17 para 2,25 em 2017. O prognóstico para esse final de ano é que a gente chegue a 2,28. Mas a meta do Ceará 2050 é que nos próximos 30 anos a gente tenha um vigor na nossa economia capaz de cumprir o desafio que é igualar essa taxa de participação no PIB nacional, né, de 2,28 previsto para esse ano para 4,35. 4,35 é nossa participação demográfica na população brasileira. Quer dizer, se a gente conseguir esse feito, que é um feito, para você ter uma ideia, os últimos 30 anos, nós saímos aí de algo em torno de 1,8 para 2,28. Né? Nós precisamos sair nos próximos 30 de 2,28 para próximo a 4,35. É um desafio enorme. Nós precisamos crescer a taxas muito maiores do que as taxas que nós estamos crescendo. Porque nós não temos só que aumentar... O que fez esse crescimento? Hein? O que fez esse crescimento de 2,17 para 2,28? Quem ajudou a crescer? O que eu acabei de colocar um pouco aqui, né? Por mais que a gente queira fazer um exame sob uma ótica diferente, o projeto de industrializar o Ceará de Virgílio Távora surtiu efeito. Apenas esse efeito de industrializar o Ceará que aconteceu com a economia diversificada, que gera aí uma empregabilidade formal hoje de 1.300.000 pessoas de carteira assinada, muito aquém do nosso necessário. Nós temos aí quase 500 mil fora desse mercado de trabalho formal, né, como desafio futuro. Mas o que houve foi essas introduções paulatinas, né, de mudanças, a melhoria do turismo, né, com o hub do aeroporto. O que houve foi o PECEM, que chegou aí, né, inclusive com a siderúrgica. O que houve foi aí o crescimento de Ives Dias Branco no setor de massas e biscoitos. O que houve também foi um crescimento da nossa indústria metal-mecânica, uma nova siderúrgica como a Silat, além da Gerdau, né? O projeto aí do Fernando Cirino, lá com a Metaneide. Esses projetos ajudaram o Ceará a chegar a esse patamar. Só que esse patamar ele é insuficiente. Por que ele é insuficiente? Porque a economia, Marcos, para ter crescimentos constantes, ela primeiro precisa de um forte investimento e constantes investimentos públicos. O Ceará está fazendo isso, é o maior do Brasil, apesar de a gente estar trabalhando para que isso aumente, né? A participação, não só em relação à receita líquida, mas em relação ao volume absoluto de investimentos anuais. O capital privado, né? Esses projetos que estão, no momento, sendo atraídos e que foram atraídos para o Ceará, a implantação deles é muito importante do ponto de vista econômico. Por outro lado, né, só isso não está sendo suficiente. Por quê? Porque a nossa renda média é muito baixa. O salário no Ceará hoje está abaixo de R$ 1.800 em média. Né? É muito baixo para a gente dizer que essas pessoas empregadas estão consumindo. Em média, é um salário, pode-se dizer, de sobrevivência e não de consumo, daquilo que é básico, daquilo que é aspirado pelas pessoas, né? Então, nós precisamos aumentar essa renda. Se a gente equiparar esse crescimento econômico, dentro da sua pergunta, é oportuna e perfeito, se o Ceará, nos próximos 30 anos, dobrar esse crescimento e chegar a 4,35 de participação, a gente já dobra a renda. Se a gente dobrar essa renda média, a gente já melhora muito a política de consumo, né? Então, o Ceará tem um desafio enorme, Marcos, daqui para frente, e é esse um dos pontos da inflexão econômica, do que nós estamos procurando trabalhar. Por quê?
porque a gente precisa agregar mais valor a essa nossa economia. Nós precisamos de empregos de valores melhores, que exijam também qualificação melhor, né? Nós precisamos reter as pessoas que estão sendo graduadas e melhoradas no Ceará, nós precisamos atrair outras pessoas para virem mais qualificadas para o Ceará, nós precisamos trazer de volta essa garotada que está indo embora, né? Que passa no ITA, passa no IME, não retorna, fica em São Paulo. Nós precisamos criar oportunidades. Esse é o maior desafio de um governador do Ceará, criar oportunidades, reter talentos, ampliar a atração de talentos. Para isso, nós precisamos de uma nova economia, sem abandonar a velha, né? Nós estamos fazendo um trabalho de fortalecimento da velha economia, né? Nós estamos retrofitando o agronegócio do Ceará, que tem grandes oportunidades, sobretudo pela inserção da economia do mar. Estamos retrofitando, né? Estamos lançando aí até junto com a FIEC o Ceará 100%, né? Que é um evento de moda, da moda cearense, que envolve a cadeia de têxteis, calçados, porque é a cadeia da moda, retomar os bons tempos do Ceará na FENIT, né? Na economia de confecções. Nós esperamos que a vacinação ajude o Arialdo a recuperar os patamares que a gente estava no setor de turismo, né? O turismo do Ceará estava em forte, não só de crescimento e de estruturação, mas o turismo do Ceará estava gerando muitas oportunidades. Novos hotéis, rede de gastronomia modernizada, né? No interior. O projeto sazonal do kitesurf, você agora, a partir de agora, até o final do ano, é difícil encontrar uma pousada de boa qualidade no litoral do Ceará disponível, porque inicia a temporada do kitesurf, né? Isso também está trazendo grandes investimentos no nosso litoral, né? Ninguém conhecia algumas localidades que estão despertando, como Icaraizinho de Amontadas, Moitas, né? A gente conhecia muito essas praias aqui mais perto, né? Beberibe, Canoa Quebrada, que é um ícone, Jericoacoara, né? Agora surge aí no litoral, né? Uma imensidão de pousadas de boa qualidade, né? Tomadas de ocupação, e fortalece toda uma cadeia. Vocês falar na questão dos voos internacionais, né? 48 voos internacionais, 140 voos da TAM e da Gol diários saindo de Fortaleza. Isso são coisas extraordinárias, sem se falar na infraestrutura, né? Todos os acessos a esse litoral, a principal serra, que é Guaramiranga, tudo muito bem estruturado, né? Essas rotas que o Arialdo estava montando no Cariri recentemente. Então, retomar o turismo e essas economias novas, né? Que a gente está trabalhando forte, a de energias renováveis e gás, né? Gás e hidrogênio verde, essa de telecomunicações e TI, que é o hub de turismo, né? Esse hub de comércio exterior, isso era uma deficiência do Estado do Ceará, para que tenha competitividade, a economia nossa precisa se inserir internacionalmente. Olha o que é o patamar de exportação nosso, é muito pequeno, é muito baixo, né? A gente precisa ampliar essa inserção. Temos bons produtos aqui, e os Dias Branco é uma empresa de padrão mundial, pode exportar massas e biscoito para outros mercados, né? A nossa siderurgia, que tem uma presença forte no mercado internacional, mas temos outras cadeias, inclusive na fruticultura do Ceará, que tem uma presença forte na exportação de melão, né, na exportação de banana e de outras frutas, né, hortaliças, tomates, né, aqui a floricultura. A nossa pecuária não exporta, mas é uma pecuária forte. Então, revitalizar essas cadeias. E tem um trabalho novo que estamos tentando, né, com muita dificuldade, porque isso é um mercado super fechado, que é o mercado de saúde, né, que a pandemia sinalizou como uma oportunidade, não só para o Ceará, está todo mundo lutando em estruturar uma cadeia de saúde, não apenas de serviço, essa o CABEP está estruturando com o mercado privado, oferecer uma rede de hospitais, de clínicas, policlínicas, não só no campo clínico de saúde, mas também no campo odontológico, né, e também de algumas doenças importantes a serem tratadas, como o coração, né, as diabetes, né? O Ceará se transformar num polo de serviço, como é São Paulo hoje, aí, com o sírio-libanês. Olha aí o exemplo da semana passada. O presidente adoeceu em Brasília, correu para São Paulo imediatamente. Por quê?
pela força, a vitalidade, a competência do Polo de Saúde de São Paulo. Nós precisamos instalar um polo, né, que é a luta que o professor Cabeto está fazendo, além de combater a pandemia, estruturar a saúde do Ceará, para que o Ceará seja essa referência em todo o norte e nordeste de saúde, né? Outro ponto importante para a economia do Ceará é a cadeia de recursos hídricos, né? Que pelos investimentos, e sobretudo agora esses investimentos em dessalinização, o Ceará tem um ponto importante, né? Sempre o Ceará é protagonista de novas políticas no Ceará, seja no campo da gestão pública, seja no campo da educação, no campo da infraestrutura. Tá aí, o Ceará foi protagonista de energias renováveis. Tudo começou, esse negócio de energia eólica, energia solar, energia offshore, que estamos chegando agora, tudo começou no Ceará, né? Essa capacidade, né, de criatividade, essa ousadia de propor novas economias, ela também pode acontecer na cadeia de recursos hídricos. Israel é um dos grandes produtores dessa cadeia, né? Nós podemos transformar o Ceará aqui na região, até porque essa região vai polarizar, vai demandar grandes investimentos em recursos hídricos nos próximos anos. Não se faz desenvolvimento sem água, né? O Ceará investiu muito e vai continuar investindo, nem se faz desenvolvimento econômico sem energia. A área de energia, eu diria que o Ceará hoje está bastante qualificado, mas ainda precisamos fazer um dever de casa na área de recursos hídricos e saneamento. Pompeu. Secretário, hoje está todo mundo falando em hidrogênio verde. Você é protagonista, juntamente com Ricardo Cavalcante, lá na FIEC, a união do setor produtivo, da academia e do poder público tem sido fundamental para o crescimento do Ceará. Mas eu queria saber, Maia, de onde é que surgiu? De onde é que surgiu o hidrogênio verde? Porque o Ceará só viu isso agora e mesmo assim ainda é protagonista. Pompeu, o hidrogênio verde não é coisa nova, né? Se a gente olhar aí, acho que foi nos idos de 1970 que o homem foi à Lua pela primeira vez. Aqueles foguetes da NASA todos são movidos a hidrogênio, né? Então o hidrogênio não é coisa nova, tá? O que aconteceu aqui é que eu gosto muito, particularmente, de estimular essas coisas inovadoras, essas pessoas que querem romper aquela história da caixinha, né? De sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E eu recebi aqui, indicado pelo reitor Gesualdo, ex-reitor da Universidade Federal, um garoto de nome Daniel, formado na Universidade Federal do Ceará, e que foi embora do Ceará fazer mestrado e doutorado na Unicamp. E o Gesualdo, há cerca de 2 anos e pouco atrás, me encaminhou esse garoto. Maia, conversa com esse garoto, ele tem um projeto que eu acho inovador, mas precisa de apoio, precisa de estímulo, né? Ele, na realidade, Pompeu, ele veio aqui buscar apoio, e nós demos esse apoio, porque o projeto dele é um passo seguinte já do hidrogênio verde. O projeto dele era para produzir o hidrogênio verde e, em seguida, produzir os hidrocarbonetos verdes. Ou seja, era um projeto especificamente voltado para o querosene de aviação verde, que é uma obrigação do setor aeronáutico mundial. A regulação mundial exige que um percentual da aviação comece a rodar com um combustível verde nos próximos anos. Ele veio, a gente gostou, fomos estimulando, né? E a gente viu essa oportunidade na fase anterior, porque o hidrogênio é uma tecnologia simples, né? Nos preocupava apenas a tecnologia de transportes. Pô, tudo bem, produzir isso aqui no Ceará não será difícil. A tecnologia existe, não é difícil. Nós temos energia à vontade, nós temos água, temos um porto, temos uma zona de processamento e exportação. Então, a gente pode ser uma base grande nessa nova fronteira da descarbonização, produzindo o novo combustível que será usado pelo mundo. Aí começamos a trabalhar as duas coisas, né? Aí é que entra a FIEC, né? Entra a Universidade Federal. A gente começa a desenvolver aqui
E esse garoto desenvolvendo lá. Para você ter uma ideia, a empresa dele já foi até parcialmente vendida por um grupo alemão. E que também tem apoio nesse projeto piloto dele aqui, da própria Fraport. A gente foi aproximando, estimulando, junto com a universidade, esse garoto. Né? Paralelamente, a gente começa a estudar essa oportunidade. Pô, nós também podemos produzir, além do hidrocarboneto, a fase anterior, que é o hidrogênio verde. Vamos trabalhar isso. O Ceará tem toda a condição. Então, dê um sinal verde aqui para a equipe. Né? Tudo na vida é ter equipe. Né? Pompeu, o time aqui, a gente montou um time de profissionais. Você tem uma ideia? Eu tenho 2 profissionais cearenses. Né? Eu digo aqui que o meu time é um time de pessoas maduras, porque a maioria, a forma de contratar não é outra, senão para atrair, o serviço público paga mal. Trazer pessoas maduras, aposentados, cearenses de boa qualidade. Trouxe 2 ex-Petrobras aqui para a equipe, para trabalhar essa questão, o Jorge e o Constantino. Aí começamos a trabalhar isso e a colocar na cabeça da FIEC, e a FIEC na nossa, importante, isso é um trabalho a 2 mãos. Depois eu e o Ricardo introduzimos o Cândido aí com a universidade, né? E aí nós fizemos um trabalho conjunto para convencer o governador, inclusive contando nesse trabalho, né, com a inteligência do Célio Melo, que é muito ligado ao doutor Eudoro, né, que convenceu ao doutor Eudoro, que comprou o projeto junto conosco, e aí isso começa a chegar ao Camilo, né, que começou a entender o que era a proposta, né, e passou a apoiar. Nisso, a gente lança, pioneiramente, um dever de casa que a gente está fazendo, que foi o protocolo para criar o hub de hidrogênio verde no estado do Ceará. Foi um protocolo conjunto, Universidade Federal, FIEC, Estado, e o Estado representado por várias secretarias, porque isso envolve uma cadeia muito grande. E sai um decreto, nesse dia, estruturando uma equipe conjunta das secretarias, né, do Estado, que tem qualquer link com esse desenvolvimento desse negócio, da FIEC, da universidade, e a gente consegue, através de um ex-haitiano, um executivo de uma grande empresa local, que tinha amizade com um dos profissionais que trabalhava na Energix, que estava indo para o Maranhão, né, que foi a primeira empresa que nós atraímos, uma empresa australiana. Aí nós, através deles, nós tivemos uma conversa com essa empresa, que foi super importante. Mudamos o curso da ida deles para o Maranhão, para o Ceará. Eles vieram aqui, fizemos algumas videoconferências, e também vieram aqui pessoalmente, conheceram o Porto Pecém, e resolveram bater o martelo e anunciar, junto conosco, a primeira planta de hidrogênio verde da América Latina. Né? Isso foi super importante, Pompeu. É como se a gente aí, com esse protocolo, essa empresa abrisse uma janela enorme no mercado mundial. Ela inseriu, ao anunciar esse acordo com o Estado do Ceará, através de um vídeo, né, que estava escolhendo o Ceará para ser o base one dela, na produção de hidrogênio, isso para 150 países. A partir daí, Pompeu, eu até digo hoje aqui internamente, digo, rapaz, se a Energix não implantar esse projeto, que a gente tem muita, já entregaram até cronograma, estão aí em processo de desenvolvimento das etapas de desenvolvimento de um projeto como esse, né? Um projeto como esse tem 3 etapas. Primeiro, documentar a intenção entre as partes de fazer o projeto. Segundo, é o desenvolvimento, é preparar o projeto para começar. E, por último, a implantação, né? Então, esse pessoal botou o Ceará no cenário internacional e a demanda cresceu. É como se, a partir desse anúncio, ainda em curso o processo de estruturação, que o decreto criou essa equipe, que vai ter um termo de referência, que vai estruturar as políticas públicas, a regulamentação aqui no Ceará. Aí surge, por conta do nosso projeto, a regulamentação nacional, que está em curso, tanto para hidrogênio verde como para energias offshore, que é outra coisa maravilhosa que está vindo para o Ceará, de grandes volumes de investimentos.
ainda na sexta-feira, mais um furo aí para a sua iniciativa aqui desse nosso programa. Na sexta-feira aqui foi celebrado uma letter de entendimentos entre a BI italiana e a Mingyang, que é uma fábrica de aerogeradores que a gente atraiu offshore, para construir 3 torres offshore lá em Pecém, uma com um aerogerador de 8 gigas, uma coisa extraordinária, né? Um só aerogerador, um de 11 e um outro de 16. São torres experimentais de um programa que a gente lançou também, conjuntamente, de produção de energias offshore no Ceará. Nós temos hoje mais de 8 megawatts. Né? 8, 11 e 16 megawatts. Mas o Ceará já tem hoje atraído mais de 6 gigas, inclusive em processo de licenciamento lá no IBAMA, que serão os grandes produtores, juntamente com as onshores e as offshores, dessa energia que vai ser produzida pelo hidrogênio. Uma outra etapa foi a pesquisa sobre como a gente poderia, produzindo esse hidrogênio, transportar. Né? Aí isso o japonês largou na frente, já tem navios transportadores de amônia, que é um passo para fazer a exportação, porque esse hidrogênio ele é exportado numa forma líquida, em forma de amônia, né? Para que, ao chegar na Europa ou na Ásia, ele seja reconvertido para gás e ser distribuído nesses mercados compradores. Né? Então, nós estamos agora trabalhando essa estruturação, esse dever de casa que tem que ser feito, tanto na questão regulamentar, como na recomendação de infraestruturas. Nós precisamos trabalhar muito o aprimoramento, né, porque isso é novo, do licenciamento ambiental, isso pode ser um gargalo, das redes de transmissão, a Secretaria de Infraestrutura já está cuidando disso, e da questão da água. Né? O Teixeira já está aí trabalhando um projeto de reuso de todo esse esgotamento sanitário de Fortaleza, para disponibilizar essa água em Pecém, são 6 metros por segundo, dos 12 consumidos de água na região metropolitana, seriam transformados através do reuso em água para poder abastecer essas usinas de hidrogênio. Lá em Pecém, que ainda é mais barato que a dessalinização, e também vai dar aí um push muito grande nas usinas de dessalinização. E o mais importante, né, é que insere o Ceará como um player do novo combustível, é como se o Ceará, nós não vamos, aí dentro de uma pergunta já feita, investir nisso, né? Nós não vamos montar a Petrobras cearense do hidrogênio, pelo contrário, nós queremos que todos esses investimentos sejam privados, mas poderíamos montar, né? O governador apenas quer valorizar a Cegás, né? Também como um player, né? Que possa participar de alguns desses projetos para criar valor maior para a Cegás. Nós também estamos trabalhando essa questão, e aí surge exatamente aí o hidrogênio, e é uma demanda surpreendente, como quem diz, a demanda está andando na frente do próprio Estado no processo de estruturação, de regulamentação, né? Porque a gente não pode perder essa veia. Né? Eu lhe disse na introdução das nossas conversas, nós já assinamos 4 protocolos, tem mais 2, hoje pela manhã eu despachei mais um para ir para a PGE, na PGE, na semana passada, eu despachei outro, e nós temos uma carteira aqui de mais uns 10 a 12 grandes empresas mundiais discutindo isso conosco. Né? É como eu disse ao governador, não é possível que, se a gente firmar aí 8, 10 protocolos, não é possível que 4, 5 desses não sejam implantados. 4, 5 já vai criar no Ceará uma estrutura muito robusta, vai transformar isso, o Ceará, numa grande economia. Imagine se a gente conseguir mais. Né? Pecém vai se tornar um grande porto produtor de hidrogênio, sem dúvida, porque tem uma cadeia química, tem uma cadeia siderúrgica por trás disso, né? Que vai prosperar muito, né, com a vinda dessa cadeia econômica, porque não é só uma cadeia de hidrogênio, é uma cadeia de serviço. As empresas cearenses vão prestar serviço a essa cadeia, surge aí grandes e novas oportunidades. Né? É uma cadeia de desenvolvimento e pesquisa, a nossa universidade vai ganhar outra dimensão. Até tenho colocado muito para o Cândido a necessidade da gente
conhecer melhor e montar um centro de desenvolvimento e pesquisa na área de energias renováveis e hidrogênio e gás. A Petrobras, um dos grandes momentos da Petrobras foi a criação do SEMPS, né, que fica ali no fundão. Quando a gente sai do aeroporto do Rio, a gente vê lá o prédio do SEMPS, que é um dos maiores institutos de pesquisa em óleo e gás do mundo. Né? Então, o Ceará pode virar uma plataforma completamente diferente. Né? A economista Tânia Bacelar, outro dia, participando de uma web sobre hidrogênio verde, disse: olha aí o Ceará, mais uma vez, mostrando ao Nordeste, né, para se desapegar de uma refinaria de óleo e gás, né, e já entrando na nova geração de combustíveis do mundo. Ela disse isso, da decisão acertada do governador Camilo, né, sobre o hidrogênio. Então, Pompeu, eu acho que isso, assim, eu vou lhe dar um depoimento também inédito, né? Desde os anos 2000, que o Tasso Gereissati, dentro do governo, ainda governador do Ceará, questionava o modelo de desenvolvimento econômico do Ceará, como se ele tivesse chegado à exaustão, nos obrigando a pensar numa economia nova, em algo que tivesse, assim, um pulo do gato na nossa economia. Né? Nós precisamos ter uma economia com uma âncora que faça esse desenvolvimento de forma mais robusta, era o que ele dizia. Nós não podemos se acomodar com esse atual patamar da nossa economia. Nós temos que pesquisar, procurar pessoas que pensem que economia o Ceará pode ter para superar tantas dificuldades, né, que o Estado tem. Por incrível que pareça, ele mesmo, né, introduziu no Brasil as políticas, foi o protagonista, né, das energias renováveis, e agora o Camilo, né, sela essa oportunidade. Como? Através de energias renováveis, água, a gente está entrando aí no mundo do hidrogênio verde, o mundo dos novos combustíveis. Né? É uma economia completamente nova para a gente, mas é um caminho assim que a gente não sabe aonde vamos chegar. Né? Não é uma aventura, porque são tecnologias, são empresas que estão claramente interessadas em se desenvolver no Ceará, estão encontrando no Ceará o acolhimento necessário, né? Porque hoje nós temos 4 predicados para esse campo, por incrível que pareça. São recursos naturais que transformam a economia. Né? O sol, transformando nossa economia, e os ventos. Né? A água, tudo isso é recurso natural. A mão do homem, um porto. Né? E a mão do homem, uma regulamentação de uma ZPE. Porque é muito importante, isso está atraindo bastante, que nesses primeiros momentos, isso é em toda indústria que traz tecnologias novas, não pagar imposto nesse primeiro momento, né? A ZPE permite isso para exportação, coloca o Ceará nessa inserção. Mas isso, por outro lado, vai gerar aí um bom número de empregos, vai, né, gerar impostos acessórios, né? E vai, logicamente, enriquecer o estado do Ceará. Então, essa é uma aposta, talvez a maior aposta que desde Virgílio Távora se faz numa nova economia para o estado do Ceará. Eu, logicamente, estou super feliz, muito feliz por estar liderando esse trabalho, pela oportunidade que o governador me deu, quando eu já nem, dentro das minhas melhores perspectivas, imaginava voltar a governo, né? Ele me revitaliza, porque o meu sonho de continuar servindo no Ceará era o sonho de desenvolvê-lo, né? Ajudei muito no campo da infraestrutura, onde aprendi muito essa política de desenvolvimento, que não se faz infraestrutura sem o desenvolvimento atrelado. Depois, a gestão pública, com o governo Lúcio Alcântara, vice-governador, e o papel de gerenciar o Estado, de enxergar o Estado de uma maneira bastante transversal. Isso foi muito importante para a minha formação e aprendizado, né? E agora o Camilo me dá essa oportunidade, que eu nunca imaginei, nunca teve na minha pauta ser secretário de Desenvolvimento Econômico pelas minhas origens. Apenas eu chego à conclusão que um profissional, como doutrina, né, sempre colocou o planejamento na frente, sempre colocou a gestão na frente, é capaz de aprender rápido qualquer coisa e ajudar a transformar. Porque quem transforma tudo isso, né, é uma economia que eu tenho pregado para o Estado do Ceará, que seja inteligente. A gente não pode continuar querendo fazer o mesmo, nós temos que fazer diferente.
como diz o Einstein, né? Pensar pequeno e pensar grande custa a mesma coisa, vamos pensar grande, né? Vamos pensar fora da caixa, né? Outro ponto importante é pesquisa na agricultura, na mineração, né? A gente está aí na própria nos negócios do PECEM, né? Essas economias novas que o Ceará traz, isso é preciso pesquisa. Nós precisamos investir muito em pesquisa. Nós precisamos investir muito em capital humano, em gente, né? Porque isso demanda gente. Quem vai transformar isso são os líderes que vão assumir esse papel daqui para frente no estado do Ceará. E precisamos de uma economia que coloque muito diante dela conhecimento, né? Chega de intuição, o achismo não vai levar o Ceará a lugar nenhum. Formar essa base, e o Ricardo na indústria, o Assis no CDL, agora o Gastão e a Fé Comércio com o Felizola também estava pensando essas coisas novas junto com a gente, né? E, Pompeuzinho, isso está dando resultado a uma nova versão, né? A gente recebeu já a devolutiva da FIEC, o governador deve lançar a versão 3, né? Eu falei na versão 0, falei na versão 1, na versão 2 e agora a versão 3 do Ceará Veloz, que é um plano onde as entidades produtivas do estado do Ceará, enxergando esse futuro, enxergando essas oportunidades e o dever de casa que nós ainda temos que fazer, possam fazer uma grande transformação nos próximos 30 anos. E o Ceará ser um estado rico, né, exatamente para promover não só sua economia, mas para estimular, inclusive, pessoas como você e o Marcos, né, que vão ter uma outra oportunidade com um Ceará mais robusto do ponto de vista econômico, com o mercado privado. Quando uma economia depende pouco do governo, como eu disse, né, quando o governo passa desapercebido, é sinal que essa economia está no ponto, está madura, e é isso que eu espero para o Ceará, que a gente possa crescer com inclusão, né? O desafio é que essa nova economia do Ceará seja inclusiva, que essa nova economia do Ceará tenha um predicado que está em curso hoje, que é uma boa governança, uma boa governabilidade, e que seja em cima dessas economias sustentáveis, né? Eu até já falei aqui com o presidente da CSP, vai pensando aí que está na hora de trocar esse negócio de carvão por hidrogênio verde. Semana passada também falei com o pessoal da Votorantim, vai ter que acontecer isso com as cimenteiras, né? Nós temos que colocar a nossa indústria nessa nova plataforma. E aqui surge um amigo nosso, né, muito comprometido na Assembleia, aliás, 2 deputados muito comprometidos com esse novo momento. Um já existia, o deputado João Jaime, sempre foi muito compromissado com o meio ambiente, e agora o nosso querido Jorge Lima, que também está trabalhando essa defesa desse mundo verde, que vai fazer o nosso futuro diferente. Inclusive, o Jorge Lima, secretário, dias atrás, ele aprovou um projeto de autoria dele, justamente dando toda a estabilidade para as energias renováveis, né? Também com o Evandro Leitão, presidente lá. Perfeito. Mas, Maia, ele tem conversado muito aqui conosco e eu tenho estimulado a ele a abraçar essa causa, né? Sem dúvida. Maia, nosso tempo está começando a ficar curto e eu precisava perguntar a você o seguinte: no começo você falou dos governos, né? E só a política constrói. Se nós não tivéssemos feito o dever de casa, vários governos, né, dos quais o PSDB tomou conta por 20 anos do estado do Ceará, agora Santana, passado pelo Cid, pelo Ciro, doutor Lúcio, da qual o senhor foi vice-governador, e a importância, Maia, de reter talentos, né? Porque uma pessoa como você, que tem uma visão transversal do estado do Ceará, uma pessoa com conhecimento de desenvolvimento econômico, experiência prática de desenvolvimento econômico, e agora você colocar em prática tudo que você conhece e o que vocês fizeram lá atrás, né? Porque se não tivesse o porto, não tivesse a ZPE, não tivesse essas zonas de exportação, nada disso talvez fosse realidade. Me diga o que você acha, o que você acredita que precisamos para a economia do futuro, para crescermos ainda mais. Olha, Pompeuzinho, em primeiro lugar, esse Maia Júnior, que aprendeu muito, né, mas que recebeu grandes oportunidades, é profundamente agradecido a essa sequência de governadores do Ceará. Primeiro, ao próprio governador Ciro, né, porque a gente sabe que me levou para o governo,
foi o governador Ciro e o então vice-governador Lúcio Alcântara que me deram a oportunidade para ser diretor do Departamento de Estradas, Rodovias e Transportes, o antigo DERT. De uma forma muito especial, né, até porque foi a pessoa que apostou numa pessoa jovem, apesar da vitrine que o Ciro tinha me criado com o Lúcio Alcântara, né, que foi o Tasso Gereissati. Né? Ninguém acreditava que o Maia Júnior, com 37 anos de idade, fosse convidado pelo Tasso para ser o secretário de uma das suas secretarias mais importantes. E, durante os 8 anos seguintes, que ele foi governador pela segunda e terceira vez, a grande aposta, né, numa pessoa nova, diferente, fora do ciclo, né, eu fui, para conduzir os mais importantes projetos que o senador, hoje, né, governador de então, Tasso Gereissati, tinha para o desenvolvimento do Ceará naquele seu segundo e terceiro mandato. Né? O Ceará tinha já evoluído com o primeiro mandato, feito reformas importantes, o Ciro também deu continuidade a esse trabalho, muito importante, e veio o Tasso, que me deu uma grande oportunidade para o meu aprendizado, para o meu amadurecimento, né? Esteve ali sempre me apoiando, promovendo, e me entregou o de mais relevante do seu governo. Né? Construiu um aeroporto novo, né, que está aí, já com a sua segunda etapa concluída. Construiu um porto que o Ceará não tinha, de águas profundas, que é o Pecém, está aí o resultado. Né? Construiu a cidade de Jaguaribara, construir a duplicação de todos os acessos e universalizar os acessos a todos os municípios do estado do Ceará do ponto de vista rodoviário. Os projetos de energia, os linhões que a gente construiu, a reforma, a venda da Coelce, e também, muito importante, o protagonismo, né, o início das políticas de energias renováveis, que depois o Tasso muito nos ajudou a regulamentar em Brasília, aí já como senador. Né? O Tasso, todo mundo sabe do meu respeito, da minha gratidão, né, da minha lealdade a ele. Camilo sabe, estou falando assim porque o Camilo foi uma das condições que eu coloquei, não militar politicamente na minha vinda para o governo, pelo dever de lealdade que eu tinha ao Tasso quando aceitei o convite, né, que foi através do Eudoro e do Geraldo Luciano, e depois ratificado pelo Camilo, mas eu tive que vencer alguns óbices para tomar essa decisão muito importante na minha vida. Porque a minha ligação com o Tasso é muito estreita até hoje, virou uma ligação de amizade. Né? É uma pessoa que eu acredito, como acreditava muito no Lúcio Alcântara, que também sou devedor a ele, né, dessa minha trajetória de formação. Mas, respondendo, né, mas pedindo essa permissão para me agradecer a todos eles, o único que eu não trabalhei, mas ajudei como pude, porque sou grande amigo dele, que foi o Cid. Aí eu já estava cansado, foi 16 anos dentro de uma estrutura de governo, eu estava precisando respirar, né, voltar para os meus negócios. Ele compreendeu, mas ajudei a ele na medida do que ele precisou de mim. Mas o maior predicado desse Estado foi esse acordo, que eu diria que não houve, mas ele foi muito tácito entre esses 6 governadores de 1987 até hoje, de continuidade. Né? Ninguém viu ninguém destruindo o que alguém fez. Né? Não havia essa rivalidade independente das diferenças políticas. Né? Eu digo até que esses 6 governadores tinham, para ter essa continuidade, a mesma convergência, o mesmo compromisso com o Estado do Ceará, porque ninguém procurou destruir o que foi feito. Pelo contrário, sempre numa linha de aprimorar e construir aquilo que estava sendo feito de forma melhor. Né? Citei vários exemplos já nas minhas palestras, nas minhas entrevistas. Né? É a continuidade, é essa boa governança, é essa ambiência, né, de amadurecimento político que está proporcionando ao Ceará ser hoje uma referência, não só no Brasil, como no mundo,
de transformação na política, né? Me orgulha muito, Pompeu, ter servido a 6 governadores e dizer a meus filhos que podem ler os jornais todo dia. Pode olhar a página da frente. Não tem um governador do Ceará, né, numa página negativa na primeira página dos jornais. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, tem 5 governadores presos. 5. Aqui no Ceará, pelo contrário. Nós temos orgulho, né, de termos tido uma sequência de tão bons governos. De governos eficientes, que serviram à população, que se preocuparam da transformação do Estado. Eu, se tivesse que escolher, e qualquer um deles novamente tivesse candidatos, eu sei que nenhum vai ser candidato nas próximas eleições, mas me preocupa muito a próxima eleição. Não olhando por uma lógica ideológica minha, doutrinária minha, ou por uma prerrogativa de amigos, mas me preocupa muito, e aqui eu digo pela primeira vez, né? O senador Luiz Pontes deu uma entrevista no seu programa, ressaltou alguns pontos importantes dessa construção ao longo desse tempo, mas eu lanço aqui uma grande reflexão nesses políticos que estão no Estado do Ceará. Nós vamos viver um limiar de um momento que precisa de união, precisa de continuidade, precisa de uma inteligência muito privilegiada para ser governador do Ceará, precisa de preparo, e não é escolher qualquer um, né? Não dá mais na próxima eleição para se escolher um poste para eleger. Temos que escolher aquele que tiver os melhores predicados para prosseguir com esse projeto. Se esse projeto tiver continuidade, né, nós tivermos um candidato que transfira para a população essas garantias, esta confiança, eu não tenho dúvida que o Ceará vai prosseguir. Daí eu apenas hoje, né, não estou militando politicamente por ninguém, pelo contrário, vejo com tristeza o que está acontecendo na política brasileira, mas no Ceará nós não podemos perder os caminhos. No Ceará nós temos que continuar avançando. Mas é preciso, em quem hoje é dominante na política do Ceará, refletir. Acho que o Ciro, né, o Tasso, o próprio Lúcio Alcântara, o Cid, o próprio Camilo, tem que se sentar numa mesa e discutir não um nome qualquer, mas aquele nome que possa fazer com que essa continuidade bastante relevante de transformação no Ceará possa continuar. Aqui isso é mais do que um testemunho, isso é um apelo. É um apelo para que as forças que o Ceará tem, numa das eleições mais importantes que nós vamos ter, né, enxergue os 9 milhões de cearenses adiante. Não tenha um retrocesso. Nós não podemos voltar atrás na nossa história. Já sofremos muito. Temos muitos pobres dependendo de uma ação pública como essas que a gente acompanhou nos últimos anos. O Ceará precisa que seja respeitado, que o Ceará e seu povo seja colocado em primeiro lugar. Daí, o meu testemunho aqui no seu programa, acho que nunca deu um testemunho desse, né, em lugar nenhum. Tenho sido muito reservado em expressar esse testemunho, mas é hora das forças políticas que dominam esses projetos que melhoraram o nosso Estado. Enxerguem isso que eu estou chamando aqui, né, como um pedido de reflexão para escolher o que é melhor para o povo cearense. E não o melhor para um projeto de um partido, melhor do que um predicado exclusivista de escolher o meu candidato. Nós temos que escolher o candidato do povo cearense. Esse é o que é o dever que nós temos, porque esse povo ainda é muito pobre, precisa ainda de muitos anos de bons governos, como foram esses, para poder continuar prosseguindo. É esse o meu apelo, Pompeuzinho, é assim que eu vejo, mas o Ceará deve demais, né, a uma política disruptiva, a um rompimento na sua história, corajoso, daquela base do SIC, liderada pelo Beni, para mim, talvez, um dos maiores, não, o maior da política do Ceará. O Beni sempre foi, como diz, né, a cabeça pensante, o braço do Tasso Gereissati nessas transformações, do Ciro, né, e foi um exemplo para todos nós, porque era um homem que pensava, era um homem que
projetava esse Ceará que a gente começa a enxergar, né? Então, nós precisamos de novo de uma geração que tenha essa grandeza, né, que essa geração passada do SIC teve, de desromper com a política, né, clientelista, fisiológica, sem ética, que o Estado do Ceará teve, sem desmerecer grandes nomes que a política cearense teve. Eu, por exemplo, tenho meu maior respeito, né, por todos os 3 coronéis. Também tiveram o seu valor, né, mas não tiveram a coragem de romper com esse fisiologismo dependente dos pobres do Ceará. Não quebraram essa lógica política que nos empobrecia ainda mais, né? Eu acho que a gente está no caminho certo e que esse caminho seja possível ser encontrado com um grande nome para suceder o Camilo a partir das eleições do próximo ano. Ok. Vamos aí agradecendo a presença do secretário Maia Júnior, tio Goim, neste bate-papo, contando as suas revelações, fazendo uma análise do desenvolvimento do Ceará, especialmente naquele período compreendido entre 1987, com a primeira eleição de Tasso Gereissati, eleito em 86, assumiu em 87, até 2022, que é o ano do término do mandato do governador Camilo Santana. 36 anos, período em que se elegeu 5 governadores, o Beni Veras assumiu naquele momento do Tasso Gereissati, por isso que a referência do 6º governador, que ele também foi governador, claro, porque terminou o mandato do Tasso Gereissati no final de 2002, fazendo toda essa análise e com as suas revelações. Então, acho que estamos ainda já indo para o nosso final, 1h15 aproximadamente desse nosso bate-papo, e vamos agradecendo a gentileza de nos atender, a gentileza de dedicar o seu tempo para que ele pudesse fazer e passar esses conteúdos para todos nós. Muito obrigado, Maia Júnior, muito obrigado. Eu que agradeço, Pompeu, a você, essa oportunidade, ao Marcos. Foi uma entrevista dada com o coração, né? Uma entrevista de quem tem realmente compromisso com esse Estado. Podem ter certeza e que tem muita gratidão pela história de vida que eu construí, sempre, né, com o apoio desses governadores que eu citei, mas de uma forma muito especial a 3 pessoas que eu não posso deixar nunca de colocar num patamar na minha vida muito importante. Um é o senador Tasso Gereissati, inequivocamente, o ex-governador e senador Lúcio Alcântara, né, e o meu amigo Beni Veras. Essas pessoas ajudaram muito a formar o homem e o profissional que eu sou. Muito obrigado, Pompeu. Obrigado, Maia. Obrigado por nos revelar como o Ceará se transformar, talvez, aí numa Arábia Saudita, com energia renovável, com energia verde, com energia limpa. E deixar esse apelo aqui para que os novos governantes mantenham esse compromisso com o Ceará, para a gente ter um Estado cada vez melhor. Muito obrigado, Maia. Obrigado, Pompeu. Obrigado, Marcos. Um grande abraço a você. Ok. E com essas últimas palavras neste nosso bate-papo, encerramos mais este episódio To Go In. Até o nosso próximo encontro.